Signo de Touro, previsão semanal. Vamos às mensagens, orientações, inspirações do tarô para os taurinos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucélia Oshiro e aqui na descrição do vídeo tem o meu site para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e os serviços disponíveis. Vamos à sua leitura signo de touro, começando com uma energia que vai tonalizar a sua semana. Vieram duas, eu vou aceitar as duas, tá? A gente tem As de Copas e Sete de Paus. As de Copas e Sete de Paus, aqui me fala de comemoração, um início, aqui é um brinde, né? Como se fosse o brinde do ano novo, então é um início legal, um início bom, um início que eu gosto, né? Não é uma coisa assim, intragável, não. Eu estou comemorando um início de talvez um novo trabalho ou de alguma coisa que vai dar muito trabalho, mas que vai ser muito gratificante também. Tá? O Sete de Paus, ele traz um esforço, o esforço não é essa bem a palavra, uma força de trabalho, uma força de construção e um posicionamento diante de uma dificuldade ou diante de uma situação desafiadora. Então, tá bom, pode ser que você passou por uma situação desafiadora e agora você está comemorando, mas para a maioria das pessoas que eu vejo você comemorando o início de uma situação desafiadora. Pode parecer louco? Pode. Mas é justamente isso, porque talvez você estava tão no marasmo, tão numa situação de estagnação, que nada acontecia e que parece que estava tudo meio que morno, em tons de cinza, e aí apareceu um desafio, apareceu um trabalho, apareceu uma oportunidade, você fala assim, cara, é esse trabalho, é essa oportunidade, essa é a chance que eu tenho, e você pega isso com unhas e dentes e você comemora. Pode ser que alguns estavam desempregados ou estava sem muito cliente e aqui você fala assim, nossa, agora eu vou botar para quebrar, agora eu vou arrasar, agora eu tô dentro, sabe? É essa energia que eu vejo para vocês assim, com muita garra e coragem de enfrentar esse desafio. Não é um desafio do tipo negativo, né? Isso vai ser desafiador. Não, é algo que de repente vai ser puxado, vai ser cansativo, vai demandar muita energia de você. Vai demandar de repente um conhecimento que você não tem, mas aí você vai ter que estudar, vai ter que investigar, vai ter que fazer um network, conversar com um, conversar com outro, para resolver esse problema. Mas é um problema estimulante, digamos assim. Sabe aquele tipo de problema bom que faz você ficar assim, cara, e agora? Eu preciso resolver. Enquanto eu não resolvo esse problema, eu não saio daqui. Mas que bom que eu tenho isso. É mais ou menos nesse sentido, tá, Touro? Então é uma semana que vai ter trabalho bastante e isso é muito bom, tá? E é alguma coisa, né? O Hierofante está aqui trazendo uma força espiritual para lidar com esse desafio, para realmente você se posicionar e mostrar a que veio. Sabe? Como se fosse sua grande chance de mostrar serviço. É como se fosse um projeto extremamente importante, crucial para a sua carreira. Finalizou isso, isso vai te abrir novas portas lá na frente também, tá? Interessante. Interessante, né? Bom, o que Touro precisa evitar e ativar? O que os taurinos precisam evitar e ativar essa semana? Uma carta para cada, claro, né? Vocês já sabem. O que Touro precisa evitar e o que Touro precisa ativar esta semana. Touro, você precisa evitar o 9 de ouros. 9 de ouros é a vaidade, a arrogância, ficar se achando e se sentindo a última bolacha do pacote, né? Porque eu tô nessa posição, porque eu consegui tal coisa. Legal, comemora, festeja, mas não entra numa vibe de exibicionismo, tá? Sabe, às vezes a gente começa a fazer uma coisa meio ostentação, então não faça nada disso, preserve um pouco a sua imagem, seja um pouco mais discreto também nas suas interações pessoais, não sai falando tudo para todo mundo, né?
não se exponha demais. Não só essa semana, mas sempre, né? Sempre existe um risco quando você fica ostentando demais, quando você fica postando muitas coisas sobre a sua vida pessoal nas redes sociais. Olha o que eu ganhei, olha onde eu tô indo, olha o que eu tô fazendo, né? Então, cuidado com isso, é uma energia para você evitar, especialmente essa semana. E o que você tem que ativar? Ativar a torre. A torre fala de uma desconstrução, algo que você tem que desconstruir na sua mente. De repente, um paradigma, um jeito de pensar, para alguns até um preconceito que você tinha e que você vai ter que, né, abrir mão. Por exemplo, né, é só um exemplo. Eu sempre achei que trabalhar em tal tipo de empresa era horrível. E aí você é chamado para trabalhar justamente numa empresa desse segmento. E aí você vai desconstruir algumas crenças, alguns padrões que você tinha, né? E você vai ter que aprender a lidar com isso. Mas é uma abertura de mente, uma abertura de consciência. Ativar essa semana também a capacidade, olha que curioso, né? A capacidade de, o que está acontecendo aqui? A coroa está caindo, né? Aquilo que eu considerava status, que eu tinha uma imagem top, não sei o quê, você fala assim, para, né? Isso não faz mais sentido. Assim como isso daqui, que é para evitar. Sabe quando a gente supervaloriza alguma coisa, alguma pessoa ou alguma coisa? A gente dá um valor muito alto para, sei lá, supervaloriza um cargo, supervaloriza um carro, supervaloriza, né, uma pessoa. E aí você vai ver que não é nada disso. Então, é você ativar essa semana a sua capacidade de enxergar as coisas além do status, além da ostentação, além das aparências, além da beleza superficial, tá bom? Além da maquiagem, enfim, né? Entenderam? Touro, o que mais? O que Touro precisa prestar atenção esta semana? O que Touro precisa prestar atenção esta semana? Muitas cartas. Duas cartas, tá? De novo, né? Caíram duas, tá? Tá bem, hein? Touro, você precisa prestar atenção esta semana. Estudos ou papelada ou documentação ou, né, correspondência. Hoje em dia não tem quase muito correspondência, né? Mas a gente está falando de, às vezes, no seu e-mail, alguma coisa nesse sentido que chega para você, que traz alguma coisa muito interessante. Talvez, pode ser, por exemplo, um convite, pode ser uma mensagem super valiosa, tá? Mas que você pode, acabou ficando lá escondido e eu nem vi que tinha ganho tal coisa, tá? É algo nesse sentido. Ou também presta atenção nos estudos. Então, se você tiver uma proposta, receber alguma coisa assim do tipo, quem aqui do serviço quer fazer um curso XPTO, né? Tá aberto para bolsas de estudo, para você se candidatar a bolsas, não sei o quê. Então, tudo que estiver relacionado a estudo, o estudo pode te trazer mérito, honraria, destaque lá na frente. Então, de repente, você concorre a uma bolsa pela empresa e você consegue ganhar, né, o desconto para fazer uma faculdade, por exemplo, nesse sentido. Ou você se inscreve para alguma coisa e aí vem o resultado favorável para você, tá? Então, e daí por isso que está falando, ou se você já fez isso, pode chegar a mensagem, olha, você conseguiu, a pessoa está te ligando para informar que deu certo, né, que você foi chamado para tal coisa. Só que aí, se você não ficou atento ao seu celular, às chamadas telefônicas, às mensagens, aos contatos do LinkedIn, você perde a oportunidade. Então, presta atenção, tá bom? Mensagem
final não, né? Vou tirar mais duas ainda. Frase de ativação para a sua semana. Frase de ativação para os taurinos. Uma frase para vocês. 6 de copas. 6 de copas é a carta do passado, né? Eu relembro, ou eu rememoro, e valorizo a felicidade do passado. Eu relembro e valorizo a felicidade, as alegrias do passado. É como se falasse para você lembrar de tudo aquilo que aconteceu de bom com você. Os eventos memoráveis às vezes não são grandiosos. Pensa uma coisa boa, né, do passado. Às vezes são coisas simples. Quando eu ia lá naquela chácara do meu avô. Quando eu ia pescar com meu pai. Quando eu fazia bolo com a minha avó. Sei lá, às vezes são coisas simples, cotidianas. Então aqui está falando para você resgatar um pouco essas memórias afetivas, porque elas sempre acabam nos nutrindo. Quando a gente olha para elas como se fossem nossos pequenos tesouros. Sabe aquela caixinha de tesouros? É mais ou menos isso, tá? Porque é a partir dessa nutrição, dessa caixinha de tesouros, que você não vai cair, né? Que você não vai cair nessa coisa de ostentação ou de supervalorização de coisas efêmeras. Tá bom? Ou de coisas materiais que são efêmeras, porque, sabe, às vezes a gente entra numa vibe meio de consumismo, né? Vai gastar dinheiro com uma coisa só, tudo bem, é legal, é importante, você trabalhou, as pessoas admiram, mas você vai comprar uma coisa super cara, que daqui a pouco já caiu da moda e que, assim, sabe, faz sentido, né? Pensa melhor também aqui, Touro, onde você está gastando o seu dinheiro, né? Se você está gastando em coisas fúteis ou em coisas valiosas, em momentos memoráveis. Criando memórias afetivas, porque o tesouro aqui está em criar memórias afetivas, tá? Às vezes a gente não precisa dar um presente mega caro para conquistar uma pessoa, certo? Não precisa ir num restaurante mega caro, não precisa ser tudo muito caro, né? A gente sabe que Touro gosta, né, de elegância, conforto, né, regido por Vênus. Mas, né, tudo tem um limite e às vezes não precisa ser tanto assim, porque quem quiser ficar com você, vai ficar com você, não pelo que você está dando de presente, né? Bom, um anjo para você para essa semana, Anjo Aniel. Subir a montanha. Anjo Aniel traz para os taurinos a inteligência de ter a visão do verdadeiro eu. A visão da essência, a visão daquilo que é essencial, além das aparências, além da ostentação, além da coroa, além das joias, o que é essencial, quais são as memórias afetivas. É isso, exatamente o que eu falei, tá? A vela, caso você queira acender uma vela, é amarelo. Cristal olho de tigre para essa semana e um incenso de camomila, tá bom? É isso, Touro. Espero que seja uma ótima semana para todos nós. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.